A Bíblia diz: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, então, invocarão aquele em quem não creram? Como poderão crer naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir sem alguém pregar? E como eles devem pregar a menos que sejam enviados? Romanos 10, 13 a 15. Essa passagem nos mostra claramente os passos no processo de salvação. Primeiro, alguém é enviado com o Evangelho. Segundo, o Evangelho é pregado. Terceiro, o Evangelho é ouvido. Quarto, as pessoas acreditam no Evangelho. Quinto, as pessoas clamam a Cristo pela salvação. Núcleo do Evangelho. O Evangelho é central. Então, o que é o Evangelho? Novamente, nos voltamos para a Bíblia. O apóstolo Paulo disse em outra carta: o Evangelho que eu vos preguei, pelo qual vocês são salvos, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que ele foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios 15, 1 a 5. Esta curta passagem nos ensina algumas coisas importantes sobre o Evangelho. O Evangelho é sobre Cristo. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo venceu a morte. E tudo isso foi plano de Deus. Essa é a essência do Evangelho. Única esperança. Paulo diz que precisamos crer no Evangelho para sermos salvos por ele. O que significa crer no Evangelho? Isso não significa apenas que acreditamos que Jesus existiu, morreu e ressuscitou. Até o diabo acredita em fatos sobre Deus, mas isso não o salva, Tiago 2,19. Portanto, é necessário mais do que apenas acreditar em fatos. Pedro disse assim quando pregava o Evangelho aos incrédulos no templo: arrepende-te, pois, e volta novamente, para que teus pecados sejam apagados, Atos 3,18. Então, arrepender-se é uma mudança de ideia. Você tem novos pensamentos sobre Deus, percebendo que Ele é o Criador a quem deve adorar e obedecer. Você tem novos pensamentos sobre si mesmo, percebendo que pecou contra Deus e que seus pecados lhe renderam um castigo eterno no inferno. Como resultado, você recebe novos pensamentos sobre Cristo. Vai perceber que a morte dele na cruz é a única esperança para os pecadores obterem a vida eterna. Por causa dessa mudança de pensamento, há também uma mudança de direção. Voltar novamente neste versículo significa se afastar do pecado e se voltar para Deus. Os pecadores se voltam para Deus e se rendem a Ele, porque sabem que a morte de Cristo na cruz é sua única esperança de perdão dos pecados e a ressurreição de Cristo é sua única esperança de vida eterna na nova terra que o Senhor prepara para todos os seus filhos. Essa é a quinta etapa do processo. Invocar a Cristo não é apenas uma oração pela salvação. É uma rendição total a Cristo, uma total confiança em Cristo, baseada na compreensão do Evangelho. Nova direção da vida. No início de Romanos 10, Paulo escreveu: se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e acreditares em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, Romanos 10, 9. Aqui vemos a mesma coisa, uma convicção sobre a verdade do Evangelho, combinada com uma nova direção da vida, na qual Cristo é o Senhor e confiamos e obedecemos a Ele. O que alguém deve fazer para obter o dom de Deus da salvação eterna? Antes de tudo, deve se certificar de que ouve o Evangelho. Segundo, deve acreditar que o Evangelho é verdadeiro. Terceiro, deve entregar sua vida a Cristo, que será seu Senhor e Salvador.